A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 22, de 1 a 51. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Bom, sabemos que Davi foi um vitorioso, mas as vitórias de Davi nunca foram fruto da força do seu braço, mas sim da dependência, da intimidade, do relacionamento de Davi com o Senhor. Sabemos que fugir de Saul não era fácil. Saul era o rei de Israel e Deus deu diversos livramentos para Davi. E aqui fala que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos. Novamente, a palavra deixa bem claro que foi de todos os inimigos, todos os inimigos. Ele venceu todos os inimigos. Se a gente pensa que Davi é um tipo de Cristo, ele é o filho de Davi, Jesus é o filho de Davi. O que quer dizer isso? Jesus veio da descendência de Davi. Davi simbolizava o próprio Cristo. De que forma? Vencendo todos os seus inimigos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus colocou os inimigos debaixo dos seus pés. E que o Senhor Jesus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. O que quer dizer isso? Todos os inimigos. Serpentes e escorpiões simbolizam o poder do mal, o poder das trevas. Então, sim, Deus deu vitória a Davi sobre todos os seus inimigos, assim como a nós, assim como deu para o Senhor Jesus. Aí vem um cântico, um salmo de louvor, que se tu não prestou atenção, é o Salmo 18. Naquele vídeo sobre Davi, eu falo sobre os salmos que Davi, claro, alguns, né? Para estudar todos os salmos, nós tínhamos que fazer uma série sobre os salmos de Davi. Mas naquele vídeo sobre Davi, eu falo de alguns salmos. E o Salmo 18 é um salmo muito amado para mim, muito especial, e é transcrito originalmente aqui no livro de Samuel, que tu vai encontrar no livro de Salmos, no número 18. Então, eu vou ler alguns versículos, porque vocês já viram que o capítulo tem 51 versículos. Então, vamos lá. 2. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador. O que a gente já vê nesse versículo? Rocha é um lugar onde eu posso subir e me abrigar, me proteger. Eu ficarei a salvo e mais alto que os meus inimigos. A minha fortaleza, não vão invadir, porque eu estou protegido, eu estou numa fortaleza. O Espírito Santo é o espírito de fortaleza, que nos fortalece, que nos dá força. E o meu libertador. Do que tu tá precisando de libertação? O que tu ainda tá preso? O que tá te amarrando ainda? Pois bem, o Senhor é o nosso libertador. Jesus desfez as obras das trevas. Ele tem poder para libertar, para livrar, para nos soltar de toda a corrente, de toda a amarra, de toda a atadura, de tudo que nos prende. Então, sim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. A gente vê que fica claro que é alguém que está fugindo, que está precisando de proteção, que está precisando ser
guardado, cuidado. É isso que nós encontramos no nosso Deus. Ó Deus, tu me salvas da violência. Devemos orar pedindo a Deus para que Deus nos livre do homem mau, do homem maligno, do homem violento. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Davi conhecia o Senhor, Davi invocava o nome do Senhor. Davi clamava, consultava, perguntava a Deus. Ele tinha intimidade, porque ele temia a Deus. E a vitória sobre os inimigos é uma bênção, é uma promessa de Deus para nós. 5. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Sabemos que Davi passou por situações terríveis. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Deus é um Deus todo-poderoso, mas ele habita com o quebrantado, com o aflito, com o angustiado. Então, se hoje tu está vivendo uma angústia, clama ao Senhor, ora ao Senhor, invoca o nome do Senhor, chama por Jesus. Não deixa que o mal tome conta. Vá contra. Olha o que ele diz. Ele gritou por socorro. Socorro, me ajuda, venha ao meu auxílio, me protege, me livra do mal, não me deixa cair em tentação. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Aí a gente vê uma figura de um Deus todo-poderoso que nós devemos temer, e no sentido de santidade, de um fogo consumidor, que nós devemos sempre chegar na presença de Deus com humildade, com humilhação, porque estamos diante do Deus vivo, do Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Onipotente. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Aqui a gente percebe que Davi fala da presença de um querubim. Então ele teve uma visitação, ele teve uma visão sobrenatural. Assim como Isaías, quando disse que viu também, um querubim, várias pessoas, personagens bíblicos tiveram visitações de anjos, de seres angelicais sobrenaturais, para evidenciarmos assim a presença de Deus. Aí eu vou pular para o 14. O Senhor trovejou desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Aí eu vou para o 20. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Olha que lindo. Quando Deus olha para nós e vê um coração quebrantado, um coração humilde, um coração ensinável, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Não é tu querer a bênção pela bênção, mas é tu buscar a Deus com amor, com dedicação, com santidade, com temor, com obediência, e Deus ouve a tua oração, ouve a tua voz. Vou pular para o 29. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Lembra como eu falo várias vezes sobre este versículo, sobre essa oração? E que sim, nós devemos fazer diariamente, pedir a Deus que derrame luz nas nossas trevas, que Ele seja a nossa lâmpada, Ele seja a luz dos nossos caminhos, que Ele ilumine os nossos passos, para a gente não tropeçar, para a gente não cair, para a gente não se desviar, para a gente andar no caminho que Ele preparou para nós. 33.
Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre o Deus que desembaraça o nosso caminho? Então, aperfeiçoa, desembaraça, tira os obstáculos, tira as pedras de tropeço, aplana, endireita. É a ideia de que Ele sinaliza, Ele nos mostra o que nós devemos fazer e por onde nós devemos andar. Isso é muito importante. Isso se aplica a qualquer área da nossa vida. Precisamos que Deus nos guie, para que a gente não se desvie, para que a gente não se perca, para que a gente não acabe tomando atalhos, fazendo o que não agrada a Deus. 40. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Todo esse salmo, todo esse cântico é maravilhoso. Eu estou fazendo alguns destaques para que a gente possa avançar no vídeo de hoje. Aqui ele está falando de cingir de força para o combate. Estamos numa guerra constantemente, uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Sabemos que nós, seres humanos, estamos no meio de tudo isso. Temos 2 anjos contra um anjo das trevas, contra um demônio. 1/3 foi expulso do céu. Então, 1/3 de demônios, de espíritos caídos. Mas nós temos 2/3. Nós temos anjos que ministram, anjos poderosos, anjos com espada de fogo, anjos que guerreiam, que nos livram do mal. Sabemos que o Senhor Jesus intercede por nós. Sabemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos a palavra de Deus, temos a igreja do Senhor Jesus. Nós temos muitos, vamos dizer, muitas armas nessa guerra, armas espirituais. Precisamos estar sempre prontos para a batalha, sempre vestindo a armadura de Deus. Então, quando ele diz que Deus o cingiu de força para o combate, é o que nós temos que pedir todo dia. Força. Cinge os meus lombos de força e fortalece os meus braços, para eu não desfalecer, para eu guerrear, para eu ter firmeza, para eu ter fortaleza, para eu ter os olhos abertos, para ter os ouvidos abertos, para eu não ser enganada, para não cair em armadilhas, em ciladas, em tramas, em enganos do mundo, pecados, tentações. Precisamos ter essa consciência, não baixar a guarda, vigiar todos os dias, orar e vigiar todos os dias, porque sim, estamos numa guerra. Então, quando a gente olha para a vida de Davi e escuta da própria boca de Deus que Deus deu paz, deu descanso de todos os inimigos, significa que nós estamos nessa guerra, nessa batalha, e sim, seremos vitoriosos, sairemos triunfantes, porque Deus é conosco. 45. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Aqui a gente pode pensar assim, ó, que o nosso testemunho salva vidas. Às vezes as dores que nós passamos, nós nem entendemos. Mas lá na frente a gente pode estender a mão para alguém que está numa situação idêntica ou até pior. Nós não conhecemos, nós não sabemos, são estrangeiros. Mas o nosso testemunho, a nossa fidelidade, a nossa santidade, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa submissão a Deus vai ser uma arma de guerra. Nós vamos poder fazer a vontade de Deus através do nosso testemunho. A consolação que nós recebemos, nós podemos dar a outros. E sim, coisas ruins acontecem a pessoas boas. Os filhos de Deus passam por dificuldades, por provações. Mas nós precisamos lembrar que nada que nós vivemos é em vão.
tudo é para a honra e glória de Deus. Então, eu interpreto assim, de que até os mais fracos, né, até os mais distantes, até os que não entendem, tem um momento que a palavra de Deus alcança, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. A nossa vida é uma carta aberta. A nossa vida em Cristo exala um bom perfume. Nós testemunhamos com as nossas palavras, sim, mas muito mais com o que nós vivemos. Então, os estrangeiros se mostram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Que nós tenhamos autoridade. Autoridade de uma vida santa. Autoridade de filhos e filhas que obedecem o Pai. Que aconteça o que acontecer, a gente permaneça firme. 48. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. Como eu tô pulando, muita coisa vai fazer sentido se tu ler todo o capítulo. Porque assim, ó, Davi é um exemplo vivo da vitória. É um exemplo vivo da dependência, da obediência a Deus. Ele se colocou de uma forma humilde e Deus foi benigno com ele. Deus foi maravilhoso. No 27 diz, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. 26, para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro, também íntegro. Davi está falando da experiência dele, que ele viu que quanto mais nós amarmos a Deus, quanto mais nós obedecermos a Deus, mais Deus nos honra, mais Deus nos abençoa, mais Deus nos livra do mal. Então, o que a gente aprende hoje com esse capítulo? É um capítulo de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. É um salmo para tu ler do início ao fim. Mas também é uma forma de concluir, vamos dizer assim, toda a trajetória de Davi. Que é uma forma de Davi reconhecer que Deus fez tudo. Que Deus que honrou ele. Que Deus que abençoou, que Deus que deu vitória, que Deus que fez tudo na vida de Davi. Que foi esse Deus que tirou ele lá de trás das ovelhas, que deu a vitória sobre Golias, que o ungiu como rei, que fez com que ele substituísse Saul, e ainda dizendo que Davi era melhor que Saul, deu descendentes. Toda a vida de Davi é inspiradora, é linda. O que a gente aprende hoje? De que Davi enaltece a Deus através de um cântico, de louvor, de adoração. Quando o Senhor livrou Davi das mãos de todos os seus inimigos, ele pôde reconhecer assim, ó, o propósito da vida dele, o chamado, entendeu tudo que ele passou, tudo fez sentido. Davi canta louvores ao nome do Senhor e reconhece a bondade e a benignidade de Deus, a fidelidade de Deus. E isso, para nós, é muito importante. Saber que Deus é fiel, que Deus é íntegro, que Deus é puro, mas que quando nós agimos em desobediência, Ele nos disciplina, Ele nos traz, assim como o pastor que pega o cajado e puxa a ovelha para perto, Deus também faz isso, como também fez com Davi. Mas a mensagem que nós temos é de que Deus é benigno, de que Deus é bondoso e que Ele é fiel para sempre.